Olá, tudo bem? Nós estamos passando a semana aqui em Olímpia. Viemos conhecer dois parques aquáticos, o Termas dos Laranjais e o Hot Beach. E a gente foi um dia de Hot Beach e os outros dias de Termas dos Laranjais. E eu vou contar nesse vídeo porque nós gostamos muito mais dos Laranjais do que do Hot Beach. E se você quiser saber mais sobre cada um para escolher sobre a compra dos seus ingressos, é só assistir a sequência desse vídeo. Tentei fazer esse vídeo durante a viagem, até gravei trechos, mas ficou tudo meio perdido no tempo, ficou meio bagunçado. O Felipe deu um parecer também durante a viagem, até vou colocar alguns trechos aqui da conversa que ele, como uma criança, também teve algumas percepções e eu acho interessante mostrar também. E agora fica aqui a minha visão dos dois parques, né? Um versus o outro, o que pode em um, o que não pode no outro, para que você vá para os parques já meio que sabendo o que você vai encontrar. Para começar, eu quero dizer assim, valeu a experiência. Então, eu diria para você ir pelo menos um dia em cada parque, sim, independente das coisas que eu falar nesse vídeo para você. Eu sempre acredito que é legal a gente ir sabendo o que esperar, mas formar as nossas opiniões a respeito do assunto. É válido você ir nos dois parques, sim, só que eu gostaria de dizer que se você não for se hospedar dentro do hotel que inclui o Hot Beach, o Celebration ou o próprio Hot Beach, se eu não me engano é o nome dele, seria interessante você ir sem comprar nada, nenhum parque, viver a experiência como nós fizemos. Nós fomos um dia no Termas, um dia no Hot Beach, e aí dali a gente ia ver quantos a gente repetiria de cada um na sequência da semana, conforme a gente gostasse dos parques. O que eu posso te contar? Que nós fizemos o primeiro dia de Termas, o segundo dia de Hot Beach e depois nunca mais a gente quis voltar no Hot Beach. Se isso te responde, agora eu vou te dar algumas informações dos motivos que fizeram a gente não ter vontade de voltar mais. Começa aqui, o parque em si, se você estiver contando que é uma infraestrutura de um hotel, eu vou te falar, caraca, demais. Você ficar num hotel com a possibilidade de passar o dia nas piscinas, nas atrações, porque você está hospedado num hotel que te dá tudo isso, muito legal. Como parque aquático, na minha visão, deixou muito a desejar. Começando que tem muito menos atrações para crianças maiores e adultos. Tem bastante piscina, tem bastante brinquedo infantil, mas atrações mesmo para crianças maiores e adultos, que eu me lembre, são duas. Uma que você fica escorregando e voltando, que é punk. Uma vez para mim bastou, mas ela faz uma meia-lua assim e você fica escorregando nela. E outra que é, de fato, um toboágua, que você tem 3 opções de toboágua, mas são bem parecidas, não muda a emoção muito de uma para outra. Esse dia eu só tava descendo por um, mas não são muito diferentes, a experiência é bem parecida. Eu até acho que eles devem abrir conforme o parque enche e não necessariamente para te dar opções diferentes, já que elas são bem parecidas com relação à emoção que você sente. O circuito dela é tudo meio que igual, então não faz muita diferença. Como não tinha fila nenhuma, só tinha um aberto nesse dia. E tudo bem, porque não tinha fila, mas eram as únicas duas que a gente viu para crianças maiores e adultos. Fora essas, tinha a piscina de correnteza, a piscina de ondas, que por sinal estava bem gelada a hora que a gente chegou, isso é outro ponto que eu vou abordar. E bastante tipos de piscina, mais do mesmo, tá? Tudo piscinas, uma mais quente, outra mais fria, outra mais ou menos, mas tudo piscina, não tinham atrações. Daí a temperatura é outro ponto. Nós chegamos por volta dos mesmos horários, tanto no Hot Beach quanto no Termas, não chegamos mais cedo em nenhum dos dois. Nos chamou muito a atenção o fato das piscinas do Hot Beach estarem bem geladinhas no começo do dia. Bem geladinhas para ser leve, estavam bem geladas. Tanto que as crianças não conseguiram ficar
e a gente não conseguiu entrar. Elas esquentaram, sim, no decorrer do dia, ficaram com temperaturas bastante agradáveis, mas demorou um pouco. E nesse tempo que demorou, meio que a gente não fez muita estripulia no parque. Termas dos Laranjais tem muita atração, no nível de que você não consegue ver tudo no mesmo dia, diferente do Hot Beach. Então, necessariamente, você vai precisar de mais de um dia para poder curtir áreas diferentes do mesmo parque. Para você ter ideia, tem uma área que nem é aquática. É um mini zoológico. E eu estava super menosprezando essa área do parque. Falei, gente, eu vim aqui para ficar na água, vocês vão entrar nisso mesmo? E a galera quis entrar. E meu cunhado fez questão de entrar numa área de araras. E eu falava, ai, gente, não tô acreditando. Depois eu pedi desculpas pra ele e agradecia o fato da gente ter entrado naquela área, porque foi uma das experiências, assim, mais inusitadas que eu vivi nessa viagem. E eu nunca esperei que a gente ia poder pegar as araras no nosso braço, elas viriam. Isso rendeu fotos lindíssimas. Apaixonante. Depois eu me desculpava com meu cunhado, fiz o Fernando buscar os meninos não estavam com a gente nesse momento, porque eles gostaram demais de um escorregador que não tinha nem fila, então eles passavam o dia subindo e descendo para escorregar naquilo. Eu fiz o Fernando ir buscar os meninos lá, porque eu falei para ele, eles estão perdendo de viver isso, e o Fernando foi pegar. E com toda a paciência, esse instrutor voltou lá com a gente, pegou as araras, colocou no braço do meu filho. O mais novo não conseguiu muito que segurar, mas o mais velho conseguiu. A gente fez mais fotos. Foi muito bacana. Aquilo lá, assim, me encantou. E o parque inteiro é setorizado de uma forma que fica difícil realmente você conhecer tudo num dia só, de tão grande que ele é. A área Kids tem mais de uma, gigantescas, cheia de brinquedos, e para os adultos tem muita atração, no nível de você não dar conta de conhecer todas num dia só. Isso é uma certeza. Então você automaticamente vai precisar de mais de um dia de termas para poder conhecer todas as atrações que são possíveis frequentar nesse parque. Uma coisa que foi um diferencial muito grande do Termas dos Laranjais pro Hot Beach, e que isso pra mim é impagável. As boias, elas são grandes e bem pesadas. Tem algumas que são de 2 integrantes, então para carregar aquelas boias é bem difícil. Aí você pega que os meus filhos já têm condição de ir nos brinquedos pela altura deles, então eles subiam com a gente. Só que ia um comigo e um com o Fernando para descer no brinquedo. Mas as boias, elas precisam ser carregadas escadaria acima. E aí o Fernando pegava uma boia para levar para descer com um dos meus filhos, e a outra boia tinha que ser eu para descer com o outro filho, e a boia era bem pesada. E aí a gente tinha que subir. Quando era de um integrante só, a boia ainda era um pouco mais leve. Mas de 2 integrantes era bem desconfortável. Teve um momento que teve uma pessoa que me ajudou e nem estava comigo, era de outra turma, e eu tava super sem graça. Eu fiz, não precisa, eu consigo. Aí ele fez, não, imagina, eles estão carregando a minha, tô de boa. E aí ele foi carregando junto comigo a minha boia. No final das contas eu agradeci muito e dei graças a Deus, porque é uma escadaria longa e você precisa levar a boia com você. Já no Termas, essas boias, elas sobem de esteira rolante, então ninguém precisa levar. Elas vão lá pra cima automaticamente pro próximo escorregar. E isso pra mim também foi um diferencial muito grande entre o Termas e o Hot Beach. Por ser um parque mais elitizado, porque o Hot Beach é sim um parque mais elitizado, até por conta de ter poucas atrações, então a maioria das pessoas vão pro Termas. Eu achei que faltou esse conforto a mais para as pessoas que estão no Hot. E depois disso entra também a nossa experiência pessoal. Ela pode não ser, à primeira vista, uma prioridade, mas eu acho que eu te passar a nossa experiência pessoal também faz alguma diferença na hora da sua escolha. Nós tivemos alguns detalhes nessa visita do Hot Beach que foram um tanto quanto desagradáveis, apesar de um desfecho amigável,
mas eu achei bem desagradável e eu gostaria de relatar aqui pra você que também está pensando em já comprar todos os parques daqui e ir com esses parques prontos. Primeiro conheça os dois, tire as suas conclusões e lá você compre, porque não muda os valores. A gente comprou no balcão do hotel, com todo o conforto, então a gente via de manhã, então nós vamos pra qual? Pra esse? Tá, a gente já comprava no balcão do hotel na hora ali. Hot Beach começa aqui, não é tudo que você leva pra se alimentar que pode entrar. Tirar as bebidas alcoólicas, fazer questão que você consuma no parque, isso é uma questão que, ok, eu até respeito. Mas no Termas não tem nada, absolutamente nada disso. Você entra com a sua bolsa de comida e bebida que você levar e tá tudo bem pra eles. Eu entendi que eles querem que você se divirta e leve de lá memórias com a sua família. Todos os dias, e nós fomos acho que 4 dias no Termas e 1 no Hot Beach, todos os dias a nossa mala entrou de comida tranquilamente no Termas. No Hot Beach, eles olham item a item e implicam com a maioria deles. Então você que quiser levar coisas de comer e beber pro parque vai encontrar dificuldades. Aquela hora eu cheguei pra buscar meus filhos, então só pra finalizar, a pior parte de todas pra mim. Pra mim, parques aquáticos predispõem férias. Já diz que você já está num ritmo desacelerado e não preocupado e em off. Algumas situações que a gente passou no Hot Beach especialmente me deixaram bastante chateada. No Termas eu tive essa sensação de estar de férias, que ali todo o ambiente estava sendo favorável para nos agradar e nos fazer entrar nesse clima férias, diversão. Vou descrever uma situação que aconteceu comigo, por exemplo, no Termas. Eu fui comprar um sorvete pro Gabriel e aí chegou na hora de pagar, o meu cartão não passava, tava dando erro por causa da aproximação. Tentou de novo e tentou de novo. Eu falei, você quer me passar uma chave Pix? E eu peço pro meu marido fazer pra você. Ele fez, não, vai lá. Mais tarde você volta aqui porque é a maquininha. Mais tarde carregou todo o sistema, aí fica mais fácil, você volta aqui e paga. Eu falei, moço, mas você nem me conhece. Quer ficar com o número do meu celular, meu WhatsApp, aí a gente vai se falando e eu venho aqui mais tarde? Porque a gente vai pros brinquedos agora. Ele fez, não, fique em paz. Mais tarde você passa aqui e acerta. E ainda brinquei com o pessoal que a gente tava junto. Falei, gente, agora eu tô no calote de um sorvete e fiz questão de ir lá pagar e mostrar pra todo mundo que paguei. Mas assim, isso que ele fez por mim não tem preço. Isso foi assim, não estrague suas férias por causa de um sorvete, entendeu? E agora eu vou contar uma situação que aconteceu comigo no Hot Beach. Acreditem ou não, foi exatamente com sorvete, tanto num lugar quanto no outro lugar. Meus filhos pediam sorvete a cada barraquinha que eu passava que vendia sorvete. Não eram poucas. Pra ajudar, eu tenho 2 viciadíssimos em sorvete. O do meio e a mais nova. E era o tempo inteiro, eles não podiam ver uma barraca. Teve um momento que o pessoal foi numa atração no Hot Beach e a gente ficou lá esperando pra revezar, pra quando eles voltassem, ficar com as crianças e quem não foi ir pra atração. Nesse meio tempo, a Melissa, minha filha mais nova, viu uma barraca de sorvete e pediu o sorvete. Eu fui comprar o sorvete pra ela. No Hot Beach, eles dão uma pulseira obrigatoriamente pra você. Na entrada do parque, você tem que pegar essa pulseira, ficar com ela no seu braço. Todo o consumo do parque é computado nessa pulseira. No final, você passa essa pulseira no caixa, paga, acerta tudo que você consumiu, devolve a pulseira e vai embora. A ideia é justamente conforto. Mas nos dias atuais, eu digo que é um item a mais pra se preocupar. E eu vou chegar lá. Quando hoje em dia a maioria das pessoas tem o sistema de aproximação no celular. A gente não tem mais que ir pro tobogã carregando o cartão de crédito. Então, não tem muito porquê hoje em dia, se tudo tá no nosso celular, inclusive nosso cartão, ter uma pulseira para pagamento. Pois bem, é a regra do parque. A gente pegou a pulseira, eu fui pegar o sorvete para minha filha, aproximei a pulseira para pagar o sorvete. Não passou. Aí eu falei pra moça, eu posso pagar no cartão? E levantei o celular pra ela. Ela fez, não, a gente não aceita, aqui é só pela pulseira. Tá, e não tá passando a pulseira.
não tinha ainda acontecido essa situação comigo no Termas dos Laranjais, senão eu teria ficado ainda mais chocada. Eu falei pra ela, falei assim, tá, então chama gerente. Porque é assim, você só dá esse sistema de pagamento, ele não tá passando. O atendimento, onde ficava a gerente, era na entrada do parque. Dá uma boa caminhadinha até ali onde a gente estava, e isso que ali de fato começava o parque, mas você anda toda uma parte para poder chegar no parque. E aí eu falei pra ela, eu não acho justo eu perder o meu parque pra eu ir lá resolver um problema da pulseira, que é uma obrigação que vocês me impõem. Então eu acho que seria muito justo você ligar pra gerente e pedir para que ela venha aqui trocar minha pulseira. Pois ela não fez isso, pasmem. Eu também não fui lá, minha filha ficou se esgoelando por causa de um sorvete de R$7, que eu achei um absurdo, que eu não consegui pagar de outra forma. Assim que meu marido escorregou no brinquedo, eu chamei ele, a gente voltou lá e comprou o sorvete na pulseira dele. Mas eu fiquei assim, indignada. Aonde já se viu o parque impor uma regra e você ser punido por conta de uma regra do próprio parque? Tiveram outras coisas que aconteceram. Meu filho foi picado por uma vespa ou abelha, não tenho certeza. O meu cunhado foi picado por uma abelha ou um marimbondo, não tenho certeza. O fato é que você pode me dizer, ah, mas isso não é culpa do parque, é natureza, pode acontecer. Ok, mas a gente conversando entre a gente chegou à conclusão que tem alguns tipos de flores que chamam mais esses bichos do que outras plantas que não chamariam tanto esse tipo de bicho, não teria tanto esse problema com os turistas. Coincidentemente, na nossa família foram 2 pessoas picadas no mesmo dia. Eu te pergunto, quantas pessoas será que não tomam picadas de bicho nesse parque no dia a dia? Foi outro absurdo que eu achei, porque o parque tem sim como evitar plantar essas flores lá, ter outros tipos de planta que não chamam tanto as abelhas, e vai ocasionar, infelizmente, num desconforto desse. Meu filho ficou bem mal, coitado, saiu correndo, chorando, meu marido foi socorrer, foi o mais velho, foi horrível. Tiveram algumas situações do tipo, senhor, o senhor não pode escorregar com o óculos. Aí ele fala, poxa, mas eu subi tudo com o óculos, e agora? Não posso escorregar com o óculos, ou desce na escada, ou escorrega e vem buscar o óculos naquela escadaria. E o senhor é um senhor de 65 anos, que era o meu pai. Quando a gente falou, nossa, mas, né, tipo, ele prende na blusa aqui, ele vai... Não pode. Tem um aviso lá na entrada do brinquedo. O que o parque aquático não entendeu é que nós estamos de férias. Nós estamos a passeio, a gente não tá preocupado, igual no trânsito, com as placas, lendo as placas. Quando você tá dirigindo, você tá preocupado com placas. Quando você tá de férias, você tá pra diversão. Então as coisas têm que ficar mais claras, tem que ter avisos mais claros. Não adianta pôr um avisozinho ali e falar, mas tinha uma placa lá embaixo. Por fim, o meu filho perdeu a pulseira dele, porque a partir de 1,20 m as crianças são obrigadas a colocar essa pulseira. Até 1,20 m as crianças não usam a pulseira, elas usam aqueles papeizinhos, sabe aqueles papeizinhos que marcam camarotes? Elas usam aquilo lá. A partir de 1,20 m elas são obrigadas a colocar a pulseira. Meu filho tava com uma pulseira e para ajudar, ele perdeu justo na piscina de correnteza. Ele veio até a gente branco, assim, apavorado, porque ele tava com a pulseira do meu marido, que eles tinham trocado, para ele comprar algum sorvete, alguma coisa, e ele perdeu justamente a pulseira que tinha como usar o crédito. A dele não era de crédito, a dele era uma pulseira café com leite. Mas ele tava com a pulseira do meu marido. E foi justamente a que ele perdeu. Veio branco pra gente. E a nossa reação de primeira foi sair correndo pra cancelar a pulseira, pra fechar, pagar o que tava consumindo dela e falar, essa pulseira não nos pertence mais. Foi o que meu marido correu fazer, enquanto meu filho voltou pra piscina, ficou lá o resto do dia, coitado, procurando o raio da pulseira, que não apareceu, obviamente. Eu falava pra ele, chega, já foi, a gente vai resolver isso, já foi, vai brincar, a gente tá perdendo o dia aqui, enfim. Acabou o dia, fomos pagar a nossa conta
E aí queriam cobrar a pulseira perdida em R$25. E eu te digo, não é pelo valor, mas é pela situação. A gente chegou lá na cabine do pagamento de acertar as contas consumidas no dia do parque. E aí ela passou tudo e veio lá na descrição, veio os R$25 da pulseira. Meu marido falou, olha, eu vou acertar tudo, os R$25 eu não vou acertar. Aí ela quis saber por quê, a gente falou que não achava justo. E ela ligava pra gerente e desligava e falava, olha, a gerente falou que vocês vão ter que acertar. E a gente falava que a gente não ia acertar. E ela falava que a gente ia ter que acertar. E a gente falou, então, por favor, chamem a polícia, porque a gente não vai arcar com esse valor. Ela ligou de novo, mais uma vez, acho que foi pela terceira vez, pra gerente. E a gerente falou pra gente acertar só a conta que nos cabia e ir conversar com ela na salinha, que era, passava a catraca da saída e virava para conversar com a gerente. Ou seja, se você quisesse também dar o gato e ir embora, ali era a hora, sabe? Mas não foi. Ali eu aproveitei para desabafar para essa gerente todo o nosso dia, a sequência de infelicidades que aconteceram e as coisas que não condizia com um dia de férias, um dia de parque, um dia de lazer. E aí ela falou que ia ouvir da gente o que aconteceu. Explicamos pra ela que a gente não pediu a pulseira, a gente não queria usar a pulseira, a gente acha mais confortável. Então, se é por conforto, eles tinham que dar a opção. Você prefere a pulseira ou você quer pagar no seu cartão, no seu celular, do jeito que você quiser. E aí, se você escolher a pulseira, você assumiu o risco. Aí você escolheu. Aí eu concordo. Quero a pulseira, é bem confortável, só encosto lá e no final do dia eu pago tudo. Maravilhoso, você escolheu, você assume o risco. Não é o caso. Lá eles te forçam a colocar a pulseira. E aí eu falei pra ela, não acho justo primeiro vocês imporem a utilização da pulseira. Depois, é uma criança de 10 anos, ele ainda não tinha completado 11, que a gente foi na semana do aniversário deles, mas ainda não tinha acontecido o aniversário do Felipe. Então, ele era uma criança de 10 anos na época. E aí eu falei pra ela, vocês colocam numa criança de 10 anos que perdeu no parque de vocês. Que muito provavelmente isso daí, naquele filtro lá que suga tudo, vocês vão encontrar, vocês devem encontrar várias pulseiras. Então, eu não via motivo dela tá cobrando aquilo da gente. Ela explicou o lado do parque, também foi bastante compreensível. Ela falou, gente, se não é assim, muita gente perde a pulseira e carrega de lembrança. Aí eu pensei, mais um motivo pra pulseira não ser daquele jeito, não ser obrigatória, entende? Mais um motivo pra ser só pra quem tá hospedado no hotel, enfim, é outra história. E aí eu falei pra ela que eu entendia também o lado dela, mas não achava justo a cobrança, não concordava com a cobrança. Falei que a hora que aconteceu a gente correu acertar as nossas contas pra não ter problema de passarem coisas a mais, coisa que no nosso cartão de crédito isso também não teria acontecido. Então a gente teve que perder tempo do nosso parque pra resolver esse problema e que não achava justo. Ainda depois de tudo isso, ter que pagar a pulseira. Ela sentiu empatia por toda a situação. Ela também entendeu o nosso lado. Ela viu que a gente não tava tentando levar um souvenir pra casa. E aí ela falou, eu vou liberar vocês da pulseira. Aí eu falei pra ela, posso aproveitar e desabafar com você tudo que a gente viveu aqui hoje? E aí cada item que eu falei aqui neste vídeo pra você, eu também falei com a gerente do parque. Ainda em alguns pontos, ela rebateu, dizendo, por exemplo, que a conduta da moça que me atendeu no sorvete seria chamá-la, não fazer eu ir até a gerente. E no final das contas, a gente teve uma conversa amigável, a gente se entendeu, mas isso não tira, né, toda a experiência negativa que a gente teve. Ah, os momentos bons compensaram? Sim, mas foram suficientes. Não quisemos mais voltar para lá depois disso. A nossa estadia foi toda no Termas dos Laranjais, dali por diante. E se eu te falar que eu tive um probleminha assim no Termas, eu tô mentindo pra você. Eu espero que com tudo isso que eu falei, seja mais fácil agora você ponderar a escolha entre os dois parques. Mas vá conhecer.
Vá conhecer, vá tirar suas conclusões. Se você quiser depois me dar um retorno, falar, ai Milena, mas o seu não habilita os comentários, é uma pena, também gostaria que habilitasse, não habilita pelo YouTube, não sou eu que não habilito. Então eu deixo sempre as minhas redes sociais, eu tô sempre no Instagram. Então se você quiser depois me contar da sua experiência, até para quebrar um pouco do que eu vivi lá, seria bem legal. Hotbit muito ruim pra pagar as coisas, esqueminha de pulseirinha chata, tá? Tem muito maribonda, menos atrações. No Laranjais tem mais atrações. Tudo que tem no Hotbit, tem no Laranjais, e no Laranjais tem muito mais coisa. O Laranjais é mais caro, mas vale isso. Menos mimimi do que o outro parque barra quase tudo. E é isso. Uma coisa que com filho pequeno eu sempre reparo é a estrutura que tem pros bebês. E nos dois eu encontrei um canto para todas as mães cuidarem de seus filhos, para trocar, dar banho, para esquentar comida. Eles disponibilizam micro-ondas, fica lá à vontade para você usar sem ter que pedir permissão para ninguém. Isso nos dois parques eu notei. Isso eu achei bem bacana. Só nos Laranjais que a água é quente, né? No outro tem água quente, mas demora. Começa a esquentar lá depois do meio-dia. Depois do meio-dia, papai. Ah, no parque... E as águas quentes é morno pra menos. Não é quente, é morno pra menos. Isso no Hot. No Hotbit, a gente, quando chegou no parque, a gente ainda brincou que tava parecendo Ice Beach, porque as águas, quando a gente chega no parque, ainda estão bem frias. Tem que ter coragem para entrar. Pegamos um dia bem quente, com bastante sol para ir. Não foi um dia como hoje, nublado. Já no Termas, logo que você chega, a maioria das piscinas estão numa temperatura muito agradáveis. No Hot tem piscinas quentes, sim. No Termas também. Só que algumas que esquentam durante o dia ainda estão bem frias na parte da manhã. Oi! O vídeo de hoje é isso. Eu espero que você tenha gostado. E eu volto em breve com outros vídeos. Muitos beijos. Tchau.